estranha realidade. Continue os ensinamentos de Dom Juan sobre as plantas alucinógenas. Carlos Castanheira, sexta parte. (23 de outubro de 1968). Dom Juan mencionou displicentemente que ia fazer outra viagem ao centro do México num futuro próximo. Vai visitar Dom Genaro? Perguntei. Talvez, respondeu, se olhar para mim. Ele está bem, não está, Dom Juan? Perguntou. Quer dizer, não lhe aconteceu nada de mal lá em cima da cascata, não é? Pergunta. Nada lhe aconteceu, ele está forte. Conversamos um pouco a respeito da projetada viagem e depois eu disse que tinha gostado da companhia e das brincadeiras de Dom Genaro. Ele riu e disse que na verdade Dom Genaro parecia uma criança. Fez-se uma longa pausa. Lutei para encontrar uma deixa para indagar da lição dele. Dom Juan olhou para mim e disse num tom malicioso: está doido para me perguntar sobre a lição de Genaro, não está? Perguntou. Ri encabulado. Estava obcecado com tudo o que sucedera na cascata. Tinha passado e repassado todos os detalhes de que conseguia lembrar-me. E minhas conclusões eram que eu tinha presenciado uma notável façanha de proeza física. Achava que Dom Genaro era sem dúvida um mestre incomparável de equilíbrio. Cada movimento que ele executava era altamente ritualizado e não é preciso dizer, devia ter algum significado insondável e simbólico. Sim, falei, confesso que estou doido para saber qual foi a lição dele. Deixe dizer-lhe uma coisa, comentou Dom Juan. Foi uma perda de tempo para você. A lição dele foi para alguém que sabe ver. Pablito e Nestor entenderam a essência, embora não vejo muito bem. Mas você foi lá para olhar. Eu disse a Genaro que você é um tolo muito estranho, entupido. E que talvez se desentupisse com essa lição dele. Mas isso não aconteceu. Porém, não faz mal. Ver é muito difícil. Não quis que você falasse com Genaro depois. De modo que tivemos de vir embora. Uma pena. Mas teria sido pior se ficássemos. Genaro arriscou-se muito para lhe mostrar uma coisa magnífica. Uma pena que você não possa ver. Talvez Dom Juan, se me dissesse qual era a lição, eu pudesse descobrir o que foi que eu realmente vi. Dom Juan riu às gargalhadas. Seu forte a fazer perguntas, replicou. Parecia que ele ia largar o assunto de novo. Estávamos sentados, como de costume, na área de frente da casa dele. De repente ele se levantou e entrou na casa. Acompanhei-o e insisti em lhe descrever o que tinha visto. Segui fielmente a sequência dos fatos, conforme me lembrava. Dom Juan ficou sorrindo enquanto eu falava. Quando terminei, ele sacudiu a cabeça. Ver é muito difícil, disse ele. Pedi que explicasse suas palavras. Ver não é questão de falar. Evidentemente não me ia contar mais nada, de modo que me levantei e saí de casa para fazer umas coisas para ele. Quando voltei já estava quase escuro. Comemos alguma coisa e depois fomos para a ramada. Tínhamos apenas acabado de nos sentar quando Dom Juan começou a falar sobre a lição de Dom Genaro. Não me deu tempo para que eu me preparar para aquilo. Não tinha ali meus pensamentos. Contudo, estava muito escuro para escrever e não queria alterar o rumo da sua conversa. Quando, entrando na casa para pegar o lampião de querosene, ele disse que Dom Genaro, sendo um mestre de equilíbrio, era capaz de executar movimentos muito complexos e difíceis. Sentar-se na cabeça era um desses movimentos e com aquilo ele tentaram mostrar-me que era impossível ver enquanto eu tomava notas. O ato de sentar-se na cabeça sem o auxílio das mãos era, no máximo, uma proeza que só durava um momento. Na opinião de Dom Genaro, escrever a respeito de ver era a mesma coisa. Isto é, uma manobra precária, tão esquisita, desnecessária quanto sentar na cabeça. Dom Juan olhou para mim no escuro e, num tom muito dramático, disse que, enquanto Dom Genaro estava brincando, sentado na própria cabeça, eu estava quase vendo. Dom Genaro reparou naquilo e repetiu suas manobras, sem adiantar nada, pois eu tinha perdido o fio logo. Dom Juan disse que, depois de Dom Genaro levado por sua simpatia pessoal por mim, tentou, de maneira muito teatral, levar-me de volta ao limiar de ver. Depois de muito pensar, resolveu mostrar-me um efeito de equilíbrio atravessando a queda d'água, achando que a cascata era como a beirada que eu estava e acreditava que também eu conseguiria atravessar. Depois Dom Juan explicou a façanha de Dom Genaro. Disse que já me tinha explicado que os seres humanos eram, para aqueles que viam, seres luminosos, compostos de uma coisa como fibras de luz, que giravam da fronte
de frente para trás e conversavam e conservavam a aparência de um ovo. Diz que também me contaram que a parte mais surpreendente nas criaturas em forma de ovo eram uma espécie de fibras longas que saíam da região próxima do umbigo. Dom Juan disse que essas fibras eram da maior importância na vida do homem. Elas eram o segredo do equilíbrio de Dom Genaro, e que a lição dele não tinha nada a ver com os saltos acrobáticos sobre a cascata. Seu efeito de equilíbrio consistia na maneira de ele usar aquelas fibras semelhantes a tentáculos. Dom Juan mudou de assunto tão repentinamente como um abordara e começou a falar de outra coisa completamente diferente. 24 de outubro de 1968. Encurralei Dom Juan e disse-lhe que intuitivamente eu achava que nunca mais teria outra lição de equilíbrio e que ele teria de me explicar todos os detalhes a respeito, pois de outro modo eu nunca os descobriria sozinho. Dom Juan disse que eu tinha razão, pois Dom Genaro nunca mais me daria outra lição. O que mais quer saber? Perguntou ele. O que são essas fibras como tentáculos, Dom Juan? Perguntei. São os tentáculos que saem do corpo do homem, que são aparentes a qualquer feiticeiro que vê. Os feiticeiros agem em relação às pessoas de acordo com o modo como veem seus tentáculos. Pessoas fracas têm fibras muito curtas, quase invisíveis. Pessoas fortes têm tentáculos longos e brilhantes. Os do Genaro, por exemplo, são tão brilhantes que parecem espessos. Pelas fibras, a gente vê se a pessoa é sadia ou doente, se é malvada, boa ou traiçoeira. Também se pode saber pelas fibras se a pessoa sabe ver. Esse é um problema difícil. Quando o Genaro viu, ele soube, assim como meu amigo Vicente, que você sabia ver. Quando eu vejo que você pode ver. E, no entanto, eu sei que não pode. Que coisa desconcertante. Genaro não podia conformar-se com isso. Disse-lhe que você era um tolo estranho. Acho que ele quis ver isso por si e levou-o à cascata. Porque acho que eu dou a impressão de que posso ver. Dom Juan não me respondeu. Ficou calado por muito tempo. Eu não quis perguntar mais nada. Por fim, falou comigo e disse que sabia por quê, mas não sabia explicá-lo. Você acha que tudo no mundo é fácil de entender? Disse ele. Por tudo que você faz, é uma rotina que é fácil de entender. Na cascata, quando olhou para Genaro se movendo sobre a água, acreditou que ele era um mestre de acrobacias, porque só pensava em acrobacias. Você vai sempre achar que foi só isso que ele fez. No entanto, o Genaro nunca saltou sobre aquela água. Se tivesse saltado, teria morrido. Genaro equilibrou-se em suas fibras magníficas e brilhantes. Entendeu-as tanto que conseguiu, digamos, rolar por elas sobre a cascata. Demonstrou a maneira certa de tornar aqueles tentáculos compridos e como movê-los com precisão. Pablito viu quase todos os movimentos de Genaro. Eu estou, por outro lado, só viu as manobras mais evidentes, perdeu os detalhes mais delicados. Mas você não viu nada. Talvez me tivesse avisado antes. Talvez se tivesse me avisado antes, Dom Juan, o que esperar? Interrompeu-me dizendo que se me desse instruções só atrapalharia, Dom Genaro. Se eu soubesse o que se ia passar, minhas fibras ficariam agitadas e interfeririam com as de Dom Genaro. Se você pode ver, disse ele, teria sido óbvio para você que desde o primeiro passo que ele deu, não estava escorregando. Ao escalar a margem da cascata, estava soltando seus tentáculos por duas vezes. Passou-os pelas rochas, agarrando-se à pedra nua como uma mosca. Quando ele chegou ao topo e estava pronto para atravessar a água, focalizou-os numa pedrinha no meio do riacho. Quando estava preso lá, deixou que as fibras o puxassem. Genaro não saltou e por isso conseguiu pousar na superfície escorregadia das pedras pequenas na beira da água. Suas fibras estavam sempre bem enroladas em toda a pedra que usava. Não ficou muito tempo na primeira pedra, porque tinha o resto das fibras presas à outra, ainda menor, no lugar onde a correnteza das águas era maior. Seus tentáculos tornaram a puxá-lo e ele pousou nela. Foi esse o feito mais notável que ele praticou. A superfície era pequena demais para um homem se agarrar ali, e a correnteza das águas teria lançado seu corpo sobre o precipício, se ele não estivesse com alguma de suas fibras ainda presa na primeira pedra. Ficou naquela segunda posição por muito tempo, pois teve de tornar a saltar seus tentáculos para mandá-lo para o outro lado da cascata. Quando os prendeu, teve de soltar as fibras presas na primeira rocha. Isso era muito difícil. Talvez só Genaro conseguisse fazer aquilo. Quase perdeu o equilíbrio. Ou talvez só nós estivéssemos. Ou talvez só nos
estivesse tapeando, nunca o saberemos ao certo. Pessoalmente acho que, mesmo que quase se soltou, sei disso porque ele se tornou rígido e mandou um dardo magnífico, como um raio de luz por cima da água. Penso que só aquele raio teria feito atravessar. Quando chegou ao outro lado, levantou-se e deixou as fibras brilharem como um feixe de luzes. Isso foi uma coisa que ele fez só para você. Se você soubesse ver, teria visto aquilo. Genara ficou olhando para você, então soube que você não tinha visto. Segunda parte, o trabalho de ver. Dom Juan não estava em casa quando cheguei lá ao meio-dia do dia 8 de novembro de 1968. Não sabia onde procurá-lo, de modo que sentei-me e fiquei esperando. Por algum motivo eu sabia que ele logo voltaria para casa. Pouco depois, Dom Juan chegou, cumprimentou-me com a cabeça. Trocamos saudações, parecia estar cansado, deitou-se na esteira. Bocejou umas 2 vezes. A ideia de ver se tomar uma obsessão para mim. Eu tinha resolvido tornar a usar a mistura alucinógena de fundo dele outra vez. Tinha sido uma decisão muito difícil, de modo que eu ainda queria discutir um pouco mais sobre o assunto. Quero aprender a ver, Dom Juan, disse eu abruptamente, mas não tenho vontade de tomar nada, não quero fumar a sua mistura. Acho que há a possibilidade de aprender a ver sem isso? Perguntou. Ele se sentou, olhou para mim e deitou-se de novo. Não, disse ele, terá de usar a mistura. Mas você disse que eu estava a ponto de ver com Dom Genaro. Quer dizer que alguma coisa que você estava... Quis dizer que alguma coisa que você estava brilhando como se realmente estivesse consciente dos atos de Genaro, mas só estava olhando. Obviamente há alguma coisa em você que parece o ver, mas não é, está entupido e só o fumo pode ajudá-lo. Por que a gente tem que fumar? Perguntei. Por que não se pode só aprender a ver por si? Perguntei. Tem um desejo muito forte, isso não basta? Perguntou. Não basta não. Ver não é tão simples e só o fumo pode dar a velocidade que precisa para ter uma visão rápida daquele mundo veloz. Senão você vai só olhar. O que quer dizer com mundo veloz? Pergunta. O mundo, quando você o vê, não é o que pensa que é agora. É antes um mundo veloz que se move e modifica. Pode-se talvez aprender a perceber aquele mundo rápido sozinho, mas de nada adiantará, pois o corpo definha com o esforço. Com o fumo, por outro lado, a gente nunca sofre de exaustão. O fumo dá a velocidade necessária para perceber os movimentos velozes do mundo e ao mesmo tempo conserva o corpo e sua força intactos. Está bem, falei teatralmente. Não quero mais rodeios, vou fumar. Deixe disso, falou ele rindo de minha faça. Você sempre se agarra à coisa errada. Você sempre se agarra à coisa errada. Agora, pensa que só por resolver deixar o fumo guiá-lo, vai ver, é muito mais do que isso. É sempre muito mais do que alguma coisa. Ficou sério por algum tempo. Tive muito cuidado com você e meus atos foram estudados, falou. Porque é a vontade de mescalito que você entenda meu conhecimento. Mas sei que não terei tempo para lhe ensinar tudo o que desejo. Só terei tempo de pô-lo no caminho e esperar que você procure da mesma maneira que eu. Tenho de admitir que você é mais indolente, mais teimoso do que eu, mas tem outras ideias. E o rumo que a sua vida tomará é coisa que não posso prever. Seu tom de voz pausado, alguma coisa na atitude dele provocara em mim um sentimento antigo, uma mistura de solidão, meio de expectativa. Logo saberemos como é que você está, disse ele misteriosamente. Não disse mais nada. Pouco depois saiu de casa, acompanhei-o e fiquei defronte dele, sem saber se me sentava ou pegava uns embrulhos que tinha levado para ele. Será perigoso? Perguntei, só para dizer alguma coisa. Tudo é perigoso, respondeu. Dom Juan não parecia estar disposto a me dizer mais nada. Pegou uns embrulhinhos que estavam empilhados num canto e colocou-os numa sacola. Não me ofereci para ajudar, porque sabia que, se ele quisesse meu auxílio, teria pedido. Depois deitou-se em sua esteira. Disse-me que descansasse, ficasse à vontade. Deitei-me na minha esteira e tentei dormir, mas não estava cansado. Na véspera, eu parar no hotel e dormir até ao meio-dia, sabendo que só tinha uma viagem de 3 horas até a casa de Dom Juan. Ele também não estava dormindo. Embora seus olhos estivessem fechados, reparei que ele fazia um movimento quase imperceptível e ritmado com a cabeça. Ocorreu-me a ideia de que ele talvez estivesse cantando baixinho. Vamos comer alguma coisa, falou Dom Juan de repente, e sua voz me sobressaltou. Vai precisar de muita energia, deve estar em boa forma. Fez sopa, mas eu estava sem som.
eu estava sem fome. No dia 9 de novembro, Dom Juan só me deixou comer um pinguinho e me disse para repousar. Fique deitado a manhã toda, mas não consegui relaxar. Fiquei deitado a manhã toda, mas não consegui relaxar. Não tinha ideia de que Dom Juan pretendia fazer e o que era pior, não tinha ideia do que eu mesmo pretendia fazer. Estávamos sentados na ramada dele por volta às 3 horas da tarde. Eu estava com muita fome, sugeriria várias vezes comermos alguma coisa, mas ele recusou. Sugerira várias vezes. Há 3 anos que não preparava sua mistura, disse ele de repente. Há 3 anos que não prepara sua mistura, disse ele de repente. Vai ter de fumar a minha mistura, de modo que vamos dizer que a acolhi para você. Só vai precisar de pouco. Você enche o tornilho do cachimbo uma vez, você fuma tudo e depois descansa. Então o guarda do outro mundo virá. Você não fará nada a não ser observar. Repare como ele se move, veja tudo o que ele faz. Sua vida pode depender de como o observar. Dom Juan dará suas instruções tão abruptamente que eu não sabia o que dizer, nem o que pensar. Murmurei qualquer coisa incoerente por um momento. Não conseguia arrumar as ideias. Por fim, perguntei a primeira coisa clara que me veio à cabeça. Quem é esse guarda? Perguntei. Dom Juan recusou-se terminantemente a conversar, mas eu estava muito nervoso para parar de falar e insistir desesperadamente para ele me contar a respeito desse guarda. Você o verá, disse ele com naturalidade. Ele guarda outro mundo. Que mundo? Perguntei. O mundo dos mortos? Perguntei. Não é o mundo dos mortos, nem o mundo de nada. É apenas outro mundo. Não adianta falar-lhe a respeito. Veja por si. E com isso, Dom Juan entrou na casa, acompanhei-o até o quarto dele. Espere, Dom Juan, o que vai fazer? Pergunta. Não respondeu. Pegou o cachimbo de um embrulho e sentou-se numa esteira no meio do quarto. Olhando para mim, curioso, parecia estar esperando meu consentimento. Você é um tolo, disse ele baixinho. Não está com medo, só diz que está com medo. Sacudiu a cabeça para um lado e para o outro. Depois pegou o saquinho com a mistura do fumo e encheu o fornilho. Estou com medo, Dom Juan, estou mesmo com medo. Não é medo. Desesperadamente tentei ganhar tempo, comecei uma longa discussão a respeito da natureza de meus sentimentos. Asseverava sinceramente que estava com medo, mas ele observou que eu não estava ofegante, nem meu coração batendo mais depressa do que o normal. Pensei um pouco no que Dom Juan havia dito. Ele não tinha razão. De fato, eu tinha muitas das alterações físicas normalmente ligadas ao medo e estava desesperado. Um senso de destino iminente permeava tudo em volta de mim. Eu estava enjoado, tinha certeza que estava pálido. Minhas mãos suavam profusamente. E, no entanto, eu achava, mesmo que não estava com medo, não tinha a sensação de medo que conhecera a vida toda. O medo que sempre foi meio peculiarmente não estava presente. Estava falando enquanto andava Estava falando enquanto andava para um lado e outro defronte de Dom Juan, que continuava sentado em sua esteira, segurando o cachimbo e olhando para mim com um olhar indagador. E depois de pensar no assunto, cheguei à conclusão de que o que eu estava sentindo, em vez de meu medo normal, era uma profunda sensação de desagrado, um desconforto diante da simples ideia de confusão criada pelo consumo das plantas alucinógenas. Dom Juan olhou para mim fixamente por um momento, depois para além de mim, piscando como se estivesse lutando para ver alguma coisa à distância. Fiquei andando para um lado e outro, diante dele, até que me disse imperiosamente para sentar-me e relaxar. Ficamos sentados, calados um pouco. Você não quer perder a sua clareza, quer? Perguntou abruptamente. Isso mesmo, Dom Juan, respondi. Ele riu com um prazer aparente. A clareza, o segundo inimigo de um homem de conhecimento, apoderou-se de você. Não está com medo, disse ele, tranquilizando-me, mas sabe que detesta perder sua clareza. É como um tolo, chama isso de medo. Deu uma risada. Pegue uns carvões, ordenou. Seu tom era bondoso e tranquilizador. Levantei-me automaticamente e fui até os fundos da casa. Peguei uns carvões em brasa do fogo
Coloquei numa pedra e voltei para o quarto. Venha cá para a varanda, chamou Dom Juan em voz alta, lá de fora. Ele havia colocado uma esteira no lugar em que costumo sentar-me. Pus os carvões junto dele e ele soprou nos mesmos para avivar o fogo. Já ia sentar-me, porém ele me impediu e disse que me sentasse na borda direita da esteira. Depois colocou um pedaço de carvão no cachimbo e passou a mim. Peguei-o, estava abismado diante da força quieta com que Dom Juan me guiara. Não consegui pensar em nada para dizer, não tinha mais argumentos. Convenceram-me de que não estava com medo, mas apenas sem vontade de perder minha clareza. Fume, fume, ordenou delicadamente. Dessa vez é uma só. Chupei o cachimbo e ouvi o ruído da mistura pegando fogo. Senti instantaneamente uma camada de gelo dentro da minha boca e no nariz. Fumei de novo e a camada estendeu-se a meu peito. Depois da última tragada, senti que todo o interior do meu corpo estava coberto com uma sensação peculiar de ardor frio. Dom Juan pegou o cachimbo da minha mão e bateu o fornilho na sua palma para soltar os resíduos. Depois, como faz sempre, molhou o dedo com saliva e esfregou dentro do fornilho. Meu corpo estava dormente, mas eu conseguia mover. Mudei de posição para poder sentar mais comodamente. O que vai acontecer? Perguntei. Tinha certa dificuldade em pronunciar as palavras alto. Com muito cuidado, Dom Juan colocou o cachimbo dentro da sua capa e enrolou no pedaço comprido de pano. Depois sentou-se reto, de frente para mim. Eu estava tonto, meus olhos se fechavam involuntariamente. Dom Juan me sacudiu vigorosamente e mandou que eu ficasse acordado. Disse que eu sabia perfeitamente que, se adormecesse, morria. Isso me deu um sobressalto. Ocorreu que Dom Juan provavelmente só estava dizendo aquilo para me manter acordado. Mas, por outro lado, também me ocorreu que ele podia ter razão. Abri os olhos o máximo que pude, e isso fez Dom Juan rir. Falou que eu tinha de esperar um pouco e ficar de olhos abertos o tempo todo, e que, em dado momento, eu veria o guarda do outro mundo. Eu senti um calor muito incômodo em todo o corpo. Procurei mudar de posição, mas não conseguia mais me mover. Queria falar com o Dom Juan, as palavras pareciam estar tão fundas dentro de mim que eu não conseguia pronunciá-la. Depois caí do lado esquerdo e vi que estava olhando para Dom Juan no chão. Debruçou-se e me disse, cochichando, para não olhar para ele, e sim para um ponto de minha esteira que estava diretamente diante de meus olhos. Falou que eu tinha de olhar com um dos olhos, o olho esquerdo, e que mais cedo ou mais tarde eu veria o guarda. Fixei a vista no lugar que ele tinha mostrado, mas não vi nada. Em certo momento, porém, reparei que havia um mosquito voando em frente de meus olhos. Pousou na esteira, acompanhei os movimentos dele. Chegou muito perto de mim, tão perto que tinha percepção visual. Minha percepção visual turvou-se. E depois, de repente, senti como se me tivesse levantado. Era uma sensação muito estranha, que merecia reflexão, mas não havia tempo para isso. Tinha a sensação total de estar olhando bem para frente. Meu nível normal de olhar. O que vi fez estremecer todas as fibras do meu ser. Não há outra maneira de descrever o abalo emocional que experimentei. Ali mesmo, diante de mim, pertinho, estava um animal gigantesco e monstruoso. Uma coisa realmente horripilante. Nunca, nas minhas loucas fantasias da ficção, tinha eu encontrado alguma coisa assim. Olhei para aquilo na mais completa perplexidade. O que notei primeiro foi o seu tamanho. Pensei por algum motivo que devia ter quase uns 30 metros de altura. Parecia estar de pé, embora não conseguisse ver como estava de pé. Depois observei que tinha asas. 2 asas curtas e largas. Nesse ponto percebi que insistia em examinar o animal como se fosse um espetáculo comum. Isto é, olhar para ele. No entanto, não podia realmente olhá-lo da maneira como estava habituado a olhar. Entendi que antes eu estava percebendo coisas a respeito dele, mas como se o quadro estivesse ficando mais claro à medida que outras partes eram acrescentadas, o corpo dele estava coberto de tufos de pelo preto. Tinha um focinho comprido e estava babando. Seus olhos eram proeminentes e pareciam 2 bolas brancas enormes. Então começou a bater as asas. Não era o adejar das asas de um pássaro, e sim uma espécie de tremor vibrante. Aumentou de velocidade. Ele começou a circular de frente de mim. Não estava voando, mas antes deslizando com uma velocidade e agilidade surpreendentes, e apenas alguns centímetros acima do chão. Por um momento fiquei absorto, olhando mexer-se.
achei seus movimentos feios e, no entanto, sua velocidade e agilidade eram magníficas. Circulou 2 vezes diante de mim, vibrando as asas e o que estava saindo de baba de sua boca voou para todo lado. Depois virou-se e foi embora derrapando, numa velocidade incrível, até desaparecer na distância. Fiquei olhando fixamente na direção por onde ele tinha ido, porque não havia mais nada a fazer. Tinha uma sensação muito estranha de peso, uma sensação de não poder concatenar meus pensamentos com coerência. Não conseguia mexer-me, era como se eu estivesse colado ao chão. Então vi uma coisa que parecia uma nuvem bem distante. Um momento depois, um animal gigantesco circulava de novo a toda velocidade diante de mim. Suas asas passavam cada vez mais perto dos meus olhos, até me tocarem. Senti que suas asas tinham realmente batido em mim, na parte de mim que estivesse ali. Gritei com toda a força, no meio de uma das dores mais lancinantes que já tinha tido na vida. Quando dei por mim, estava sentado na esteira e Dom Juan estava esfregando minha testa. Esfregou meus braços e pernas com folhas, em seguida levou-me para a vala de irrigação que havia atrás da casa dele. Tirou minhas roupas e me mergulhou totalmente. Depois puxou-me para fora e tornou a mergulhar-me várias vezes. Enquanto eu ficava deitado no fundo raso da vala de irrigação, Dom Juan de vez em quando levantava meu pé esquerdo e batia de leve na sola. Pouco depois senti cócegas. Ele notou e disse que eu estava bem. Vesti-me e voltamos para a casa dele. Tomei a sentar-me na esteira e tentei falar, mas não consegui concentrar-me no que queria dizer, embora minhas ideias estivessem muito claras. Estava abismado ao ver quanta concentração é necessária para falar. Reparei também que, para dizer alguma coisa, eu tinha de parar de olhar para as coisas. Tinha a impressão de que eu estava envolvido muito profundamente. E, quando queria falar, tinha de subir à superfície, como um mergulhador. Tinha de subir como se fosse puxado por minhas palavras. Por 2 vezes, cheguei a pigarrear de modo inteiramente natural. Então, eu poderia ter dito o que quisesse, mas não disse. Preferi permanecer no estranho nível de silêncio em que eu podia apenas olhar. Tinha a sensação de que estava no limiar do que Dom Juan chamava ver. E isso me fazia muito feliz. Depois Dom Juan deu-me um pouco da sopa e tortilhas e mandou que eu comesse. Consegui comer sem dificuldade, sem perder o que eu achava que era o meu poder de ver. Focalizei meu olhar em tudo que me rodeava. Estava convencido de que podia ver tudo. E, no entanto, o mundo parecia o mesmo ao que eu podia observar. Lutei para ver, até ficar bem escuro. Por fim, fiquei cansado. Deitei-me e fui dormir. Acordei quando Dom Juan me cobriu com o cobertor. Eu estava com dor de cabeça enjoada. Depois melhorei e dormi profundamente até o dia seguinte. De manhã eu estava normal, perguntei ansiosamente a Dom Juan o que me aconteceu. Dom Juan riu com a sábio. Você vai procurar o guarda, é claro que o encontrou. Você foi procurar o guarda e, claro, o encontrou, disse ele. Mas o que era, Dom Juan? Apertei. O guardião, o guarda, o sentinela do outro mundo, respondeu ele objetivamente. Pretendia contar-lhe os detalhes daquele animal portentoso e horroroso, mas ele não deu atenção, dizendo que minha experiência não era nada de especial, que qualquer um podia fazer aquilo. Falei que o guarda tinha sido um choque tão grande para mim que ainda não tinha podido pensar a respeito. Dom Juan riu e caçou do que ele chamava de uma tendência super teatral da minha natureza. Aquela coisa, fosse o que fosse, me machucou, disse eu. Era tão real quanto você ou eu. Claro que era real. Machucou, não foi? Pergunta. Ao recordar minha experiência, fiquei mais agitado. Dom Juan mandou que eu me acalmasse. Depois perguntou-me se eu tinha realmente tido medo. Frisou a palavra realmente. Fiquei petrificado, disse eu. Nunca em minha vida tive um susto tão tremendo. Ora, vamos, disse ele rindo. Você não teve medo? Eu juro, falei com um ardor sincero. Se me pudesse mexer, teria fugido histericamente. Achou aquilo muito engraçado, deu uma gargalhada. Qual é a finalidade de me fazer ver aquele monstro, Juan? Apertou. Aquele era o guarda, respondeu sério, olhando para mim. Se você quer ver, tem de dominar o guarda. Mas como posso dominá-lo, Dom Juan? Ele deve ter uns 30 metros de altura. Dom Juan riu tanto que as lágrimas rolaram por suas faces. Por que não me deixa contar? Por que não me deixa contar-lhe o que viu, mas não
Por que não me deixe contar-lhe o que viu? Por que não me deixa contar-lhe o que viu? Para não haver mal-entendidos? Perguntei. Só isso faz feliz, pode contar. Se isso faz feliz, pode contar. Narrei tudo de que me lembrei, mas isso não parecia mudar seu estado de espírito. Mas isso não é novidade alguma, disse ele sorrindo. Como é que você espera que eu domine uma coisa dessas? Pergunta. Com o que? Pergunta. Ficou calado um pouco. Depois virou-se para mim e disse: você não teve medo. Não de verdade, machucou-se, mas não teve medo. Recostou-se sobre uns embrulhos e pôs os braços atrás da cabeça. Pensei que tinha desistido do assunto. Sabe, disse ele, de repente olhando para o teto da ramanda. Qualquer homem pode ver o guarda, e este, às vezes, é para alguns de nós uma fera terrível, alto como o céu. Você tem sorte, para você ele só tem 30 metros. E, no entanto, seu segredo é muito simples. Parou por um momento e entrou uma cantiga mexicana. O guarda do outro mundo é um mosquito, disse ele, devagar, como se estivesse ponderando o efeito de suas palavras. Perdão? Perguntou. O guarda do outro mundo é um mosquito. O guarda do outro mundo é um mosquito, repetiu. Aquele que você encontrou ontem foi um mosquito, e aquele mosquitinho o manterá afastado até você dominá-lo. Por um instante não quis acreditar no que Dom Juan estava dizendo, mas, ao me lembrar da sequência de minha visão, tive de confessar que, em certo momento, eu estava olhando para um mosquito, e um momento depois, uma espécie de miragem se realizara e eu estava olhando para uma fera. Mas, como é que um mosquito pode machucar-me, Dom Juan? Perguntei, realmente perplexo. Não era um mosquito quando o machucou, disse ele. Era o guardião do outro mundo. Talvez um dia você terá coragem de dominá-lo, mas não agora. Neste momento ele é um monstro de 30 metros, babando. Mas não adianta falar nisso. Não é vantagem ficar diante dele, de modo que, se quiser saber mais a respeito, procure o guarda de novo. 2 dias depois, a 11 de novembro, tornei a fumar a mistura de Dom Juan. Tinha pedido a ele que me deixasse fumar mais uma vez para encontrar o guarda. Não lhe pedira no impulso, mas sim depois de muito pensar. Minha curiosidade a respeito do guarda era desproporcionadamente maior do que meu medo, ou o incômodo de perder minha clareza. O processo foi o mesmo. Dom Juan encheu o fornilho do cachimbo de novo e, quando terminei, limpou e guardou. O efeito foi positivamente mais lento, mas quando comecei a me sentir meio tonto, Dom Juan aproximou-se de mim, segurando minha cabeça em suas mãos. Ajudou-me a deitar-me ao lado esquerdo, do lado esquerdo. Disse-me que esticasse as pernas e relaxasse. Depois ajudou-me a pôr o braço direito de frente do corpo, no nível do meu peito. Virou minha mão para a palma, estar contra a esteira e meu peso repousar nela. Não fiz nada, nem para ajudá-lo, nem atrapalhando, pois não sabia o que ele estava fazendo. Sentou-se de frente de mim e disse que não me preocupasse com coisa alguma. Falou que o guarda viria e que eu estava na poltrona de frente para vê-lo. Disse ainda em tom displicente que o guarda podia provocar muita dor, mas que havia um meio de evitá-lo. Disse que 2 dias antes ele fizera com que eu sentasse quando achou que já bastava. Apontou para meu braço direito e disse que eu colocara propositadamente naquela posição para eu poder usá-lo como alavanca para me levantar quando quisesse. Quando acabou de me dizer tudo aquilo, meu corpo estava completamente dormente. Eu queria chamar a atenção dele para o fato de que seria impossível para mim me levantar, porque perder o controle sobre meus músculos. Tentei vocalizar as palavras, mas não consegui. Porém, ele parecia ter se antecipado a mim. Explicou que o truque era a vontade. Pediu que me lembrasse da ocasião anos antes que eu tinha fumado os cogumelos pela primeira vez. Naquela oportunidade eu tinha caído ao chão e me pus de pé de novo por um ato que ele chamou naquele momento de minha vontade. Tinha pensado para levantar-me. Disse que de fato era o único meio de me levantar. O que ele dizia era inútil para mim, pois eu não me lembrava do que tinha realmente feito anos antes. Tinha uma sensação opressiva de desespero e fechei os olhos. Dom Juan agarrou-me pelos cabelos, sacudiu minha cabeça e, com força, ordenou-me imperiosamente que não fechasse os olhos. Não apenas os abri, como fiz, coisa que me surpreendeu. Cheguei a dizer: não sei como me levantei daquela vez.
Fiquei espantado, havia algo muito monótono no ritmo de minha voz, mas era claramente a minha voz. No entanto, eu sinceramente acredito que não poderia ter dito aquilo, pois um minuto antes eu estava incapaz de falar. Olhei para Dom Juan, ele virou o rosto para o lado e riu. Eu não disse isso, falei. E tornei a me espantar com minha voz. Sentia-me exaltado. Falar naquela circunstância tornou-se um processo estimulante. Eu queria pedir a Dom Juan que explicasse a minha capacidade de falar, mas verifiquei que estava novamente incapaz de pronunciar uma única palavra. Lutei violentamente para exprimir meus pensamentos, mas foi inútil. Desisti naquele momento, quase involuntariamente. Disse: Quem está falando? Quem está falando? Perguntou. Essa pergunta fez Dom Juan rir, tanto que ele chegou a cair de lado. Parece que eu podia dizer coisas simples, desde que eu soubesse exatamente o que eu queria dizer. Estou falando, eu perguntei. Dom Juan me disse que se eu não parasse de fazer brincadeiras, ele ia sair e deitar sob a ramanda, deixando-me só com as minhas palhaçadas. Não é palhaçada, repliquei. Eu estava muito sério, minhas ideias estavam muito claras, meu corpo, porém, estava amortecido, eu não o sentia. Não estava sufocado, como já tinha estado em circunstâncias semelhantes. Estava confortável, pois não sentia nada. Não tinha controle algum sobre meu sistema de vontade, no entanto, conseguia falar. Ocorreu-me a ideia de que, se eu podia falar, provavelmente poderia levantar-me, como Dom Juan dissera. Para cima, disse eu em inglês. Em um piscar de olhos, levantei-me. Dom Juan sacudiu a cabeça sem acreditar e saiu da casa. Dom Juan, chamei 3 vezes. Ele voltou. Deite-me, pedi. Deite-se você mesmo, disse ele. Parece estar se saindo muito bem. Eu disse para baixo. De repente, perdi o quarto de vista. Não consegui enxergar nada. Depois de um momento, o quarto e Dom Juan voltaram para o meu campo visual. Achei que eu devia ter me deitado de cara para baixo. E ele me agarrou pelos cabelos, levantou minha cabeça. Obrigado, falei num tom uniforme muito lento. Não há de que, respondeu, imitando meu tom de voz, e teve outro acesso de riso. Depois pegou umas folhas e começou a esfregar meus braços e pés com elas. O que está fazendo? Perguntei. Estou esfregando você, disse ele, imitando o meu tom tristemente uniforme. O corpo dele tremia de tanto rir. Seus olhos estavam brilhantes e muito agradáveis. Eu gostava dele. Achei que Dom Juan era compreensível, justo e engraçado. Eu não podia rir com ele, mas gostaria de poder fazê-lo. Senti outra onda de exaltação e rir. Foi um som tão horrível que Dom Juan se agastou por um momento. Acho melhor levá-lo para a vala, disse ele. Senão você vai matar-se de tanto fazer palhaçada. Pôs-me de pé e me fez andar pelo quarto. Pouco a pouco comecei a sentir meus pés, minhas pernas e por fim o corpo todo. Meus ouvidos estouravam com uma pressão estranha. Era como se a sensação de uma perna ou um braço que ficara dormentes. Senti o peso tremendo na nuca e debaixo do couro cabeludo em cima da cabeça. Dom Juan levou-me depressa para a vala de irrigação, existente por detrás da casa dele. Atirou-me ali todo vestido. A água fria reduziu a pressão e a dor, aos poucos até passar de tudo. Troquei de roupa na casa, sentei e me tornei a sentir o mesmo tipo de retraimento, o mesmo desejo de ficar quieto. Mas dessa vez reparei que não era clareza de espírito, nem a faculdade de focalizar. Era mais uma espécie de melancolia, uma fadiga física. Por fim, adormeci. Livro Estranha Realidade continua os ensinamentos de Dom Juan sobre as plantas alucinógenas, pelo mexicano Carlos Castanheda.